Agradeço aos músicos pela mensagem inspiradora, tanto desse casal quanto do quarteto também. E eu gostaria de fazer uma solicitação à igreja, por um motivo duplo. Enquanto eu estava aqui à frente, eu vi uma pessoa bocejando. Eu gostaria de te pedir para não bocejar durante o sermão. Se você puder fazer isso, eu vou te agradecer. Mas eu vou explicar por quê. A primeira razão é porque o bocejo é contagioso. Se você boceja, a pessoa que está ao seu lado, automaticamente ela começa a bocejar. Então, por favor, se você quer bocejar, boceja agora. Eu vou te dar alguns segundos para você bocejar. E a segunda razão pela qual eu vou pedir para você não bocejar é porque eu tenho um trauma. Deixa eu explicar. Antes de eu me tornar pastor, quando eu me formei na faculdade de teologia, por 10 anos eu lecionei. Eu era professor de inglês. Assim melhora? Só afastar um pouco, que eu falo um pouco alto mesmo. E por 10 anos eu tenho uma aluna que eu não me esqueço. Eu vou falar só o primeiro nome, porque embora ela seja carioca, talvez alguns a conheçam. O primeiro nome dela é Ivone. E eu não me esqueço dela por causa de um bocejo. Na verdade, não foi por causa do bocejo em si. Mas uma das aulas que eu estava dirigindo, ela se aproximou da mesa, apoiou o queixo e pegou no sono. Era 1h30 de aula. Acredite, ela dormiu 1h30. Mas o que mais me surpreendeu foi quando terminou a aula e ela saiu, ela falou assim: professor, foi a melhor aula que eu já tive. Não foi o fato dela ter dormido que me magoou, mas o fato dela ter dito que foi a melhor aula. Por favor, não diga que esse foi o melhor sermão que você já ouviu. E também não boceje. Mas brincadeiras à parte, eu tenho muito carinho pela dona Ivone. Foi uma amorosa aluna. Essa semana, desde o momento em que eu recebi a escala de pregação e descobri que eu estaria pregando nessa manhã, eu comecei a orar e pedir a Deus que me mostrasse sobre o que pregar. E eu então tinha um sermão mais ou menos já elaborado, já havia planejado o que eu iria dizer, estava estudando sobre o tema, mas nessa terça-feira à noite, assistindo o Jornal da Globo, eu ouvi uma declaração do Papa Bento XVI e decidi então ali mudar o meu sermão. Nós vamos ler essa declaração daqui a pouquinho. E essa declaração me fez não somente mudar, mas pesquisar, estudar mais um assunto. E é o assunto que nós vamos debater essa manhã. O título do sermão é A Verdadeira Igreja Verdadeira. E eu fui pesquisar na internet e achei algumas coisas interessantes sobre igreja e a igreja verdadeira. No Centro Apologético Cristão de Pesquisas, um site na internet, eu descobri que existem no mundo mais de 30.000 denominações cristãs. 30.000 igrejas diferentes, só do cristianismo. Fora islamismo, shintoísmo, judaísmo e outras. Seitas religiosas. Seita significa, para aquele que não sabe, é um partido ou uma comunidade fechada de cunho radical, cuja doutrina ou sistema se afasta da opinião geral. E nesse site eles publicaram que existem 10.000 seitas religiosas no mundo. Se somarmos as 30.000, com os 10.000 teremos aí 40.000 opções diferentes para você seguir então. Dessas 10.000 seitas religiosas, 6.000 se encontram na África, onde a religião que predomina na África, se eu não estou equivocado, é o animismo, que é um outro nome do satanismo. E nos Estados Unidos nós encontramos 1.200 religiões diferentes. A maior igreja evangélica do mundo, uma curiosidade, se encontra na Coreia do Sul. E ela tem 1 milhão de membros. Você reclama que o pastor não consegue te visitar? Imagina essa igreja, 1 milhão de membros. Ele diz ainda nesse site, de cada 91 pessoas, 34 são cristãs, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, evangélicos, pentecostais. 19 são muçulmanas, 18 não têm religião, ou são ateus. 14 são budistas, são hinduístas e 6 são budistas. E quando você analisa esse panorama, quando você descobre isso tudo, você é levado a se perguntar. E são 3 perguntas básicas que eu gostaria de estudar essa manhã com você. Eu vou pedir para que alguém apague essa luz, por favor, para podermos enxergar melhor.
E as 3 perguntas são: por que tantas religiões com uma só Bíblia? Se temos uma Bíblia, e essa Bíblia é comum a todos, por que existem então tantas religiões? Agora, se existem tantas religiões, será que de fato existe uma igreja verdadeira? Ou todos os caminhos levam a Roma? Todas as igrejas vão nos levar ao céu. E se existe uma igreja verdadeira, dentro de 40 mil seitas e igrejas, denominações diferentes, qual é a igreja verdadeira? Esse é o tema que eu gostaria de estudar com vocês essa manhã. E nessa pesquisa, eu descobri, na revista Eclésia, uma publicação de uma revista religiosa, que dizia o seguinte: templos evangélicos se multiplicam e já chegam a 150 mil no Brasil. Só no Brasil nós temos mais de 150 mil igrejas, templos. E para você abrir mais uma igreja, para você ser o fundador de uma igreja, você precisa de apenas R$250. Se você quer fundar uma igreja e tem R$250, você já pode então ser um ministro, de acordo com essa matéria, de acordo com a concepção de alguns. Mas o mais interessante nessa matéria é que eles publicaram o nome de 143 igrejas, e esses nomes são os mais esquisitos, ofensivos até mesmo a Deus, eu diria. Eu vou ler algum de vocês, eu fiz uma seleção, eu não vou ler os 143, eu vou ler alguns apenas. Primeiro da lista, Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Comunidade Arqueiros de Cristo. Comunidade do Coração Reciclado. Congregação Anti-Blasfêmias. Congregação JAT, entre parênteses, explicando o que é JAT. Jesus ama a todos. Cruzada do Poder Pleno e Misterioso, Igreja Atual dos Últimos Dias, Igreja Automotiva do Fogo Sagrado, Igreja Batista, A Paz do Senhor e Antiglobo. Esse não gosta muito da Rede Globo. Igreja Batista, Incêndio de Bênçãos. Igreja Batista, Ô Glória. Igreja CRB, Cortina Repleta de Bênçãos. Igreja Católica Apostólica Nordestina. Igreja Católica Apostólica Tributária. Igreja Católica Ortodoxa Grega do Antigo Calendário, Igreja Caverna de Adulão, Igreja Chave do Éden, Igreja Cristo é Show, Igreja da Cruz Erguida para o Bem das Almas, Igreja do Amor Maior que Outra Força, Igreja ETQB, Eu Também Quero a Bênção, Igreja Evangélica Bola de Neve, Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta, Igreja Evangélica Florzinha de Jesus, Igreja Evangélica Pentecostal, A Última Embarcação para Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal, Cuspe de Cristo. Igreja Evangélica Pentecostal da Bênção Ininterrupta. Igreja Evangélica Pentecostal, Labareda de Fogo. Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica. Igreja Pentecostal, Uma Porta para a Salvação. Igreja Ucraniana Ortodoxa dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Ministério Apacenta as Minhas Ovelhas. Ministério Maravilhas de Deus. Essas são apenas 35 das 143. Meus queridos, o que acontece quando uma pessoa que carrega no seu coração aquelas 3 perguntas? Por que tantas igrejas com uma só Bíblia? Será que existe em meio a tantas igrejas como essa, uma igreja verdadeira? Se existe, qual é? Será que é alguma dessas? Será que existe a igreja verdadeira? Lendo o nome dessas igrejas, a gente dá risada. E seria cômico se não fosse trágico. Mas o assunto de religião e de igreja é muito sério. E o resultado é o que a pesquisa do censo, do IBGE, a conclusão que eles chegaram, por causa dessa grande variedade, em 28 de junho de 2006 saiu a seguinte pesquisa do censo do IBGE. Entre 1950 e o ano 2000, o número de brasileiros que se declaram sem religião aumentou de 0,5% para 7,4% da população. E Ricardo Vestin explica: os sem religião são o grupo que mais cresce no Brasil. Entre 1950 e 2000, aumentaram do pífio 0,5% para expressivos 7,4% da população.
Mas ao contrário daquilo que os números podem levar a crer, os brasileiros não estão abandonando a fé. Uma pesquisa recém-divulgada mostra que, do grupo de brasileiros sem religião, somente 0,5% não acredita em Deus. Foram ouvidas em 2004, 2.870 pessoas, 50 cidades. O que acontece é que, diante de uma salada tão grande, de um cardápio com diversas denominações, a pessoa simplesmente fala: eu não tenho certeza se essa é a igreja de Deus. Se essa é a igreja verdadeira. Então, na dúvida, eu prefiro fazer o quê? Luciana é uma dessas que foi entrevistada, e olha o que ela diz. Luciana lê os livros do Espiritismo e, ao mesmo tempo, acredita que as pílulas do Frei Galvão, o religioso católico que está prestes a se tornar santo, podem fazer milagres. Mas não frequenta nem centro espírita e nem igreja. Apesar de ter se casado de véu e grinalda, no religioso. E ela diz: sou católica? Não, não sou. Sou espírita? Não, também não sou. Deus é um só, e é nele que eu acredito. Ela explica. As pessoas não sabem mais aonde depositar a sua confiança, e elas ficam pulando de um lado para o outro, perdidas, buscando uma solução. E essa semana, tendo como base a declaração do Papa, eu resolvi estudar mais esse assunto. Uma denominação religiosa que eu encontrei, uma das grandes no mundo, por aqui não é conhecida, chama-se Fé Bahá'í. E nesse site na internet, respondendo a seguinte pergunta: será que existe apenas uma religião? Eles disseram: todas as grandes e diferentes religiões do mundo são essencialmente estágios da mesma revelação única de Deus. Vêm da mesma fonte, têm o mesmo propósito e guia essencial: educar a raça humana. De acordo com essa comunidade religiosa, não tem problema a denominação que você pertence. Todas elas têm a mesma fonte, têm o mesmo propósito e, portanto, vão te levar ao mesmo lugar. Se nós perguntássemos a cada um desses líderes religiosos qual é a igreja verdadeira, eu tenho certeza que eles viriam aqui e falariam: a minha é a igreja verdadeira. Eu decidi, então, com muita oração, não perguntar a homem, mas buscar a Deus. E pesquisar na palavra de Deus o que Deus tem a dizer sobre igrejas e sobre igreja. Aqui está a declaração do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI reiterou nessa terça-feira, 10 de julho de 2007, em novo documento oficial, a doutrina de que só a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Nesse mesmo documento ele afirma: a Igreja Protestante não chega sequer a ser considerada uma igreja, mas é tida como uma comunidade. O documento afirma que Cristo criou na Terra uma única igreja, que se identifica inteiramente com a Igreja Católica. Não somente no site, mas no site da Rede Globo, mas no site do Vaticano. Eu entrei e fui pesquisar. Será que o Papa realmente disse isso? E eu achei lá então, na página do Vaticano, o documento: respostas a questões relativas a alguns aspectos da doutrina sobre a igreja, respostas às questões. 29 de junho de 2007. Nem mesmo um mês depois desse documento ter sido publicado, se tornado público, então o jornal traz essa notícia. Vejamos alguns pontos. Eu não sei se você vai conseguir ler, mas eu sublinhei apenas uma outra declaração desse documento. Direto da Congregação para a Doutrina da Fé, onde diz assim: esta é a única igreja de Cristo. Esta, Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Essa é a única igreja. E assina esse documento o Santo Padre Bento XVI. Ratificou e confirmou em respostas decididas na sessão ordinária desta congregação, mandando que sejam publicadas. Ele não só assinou, mas ele mandou: publiquem, que isso se torne público. As pessoas precisam de saber que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. As demais são comunidades. Elas podem até um pouco da bênção de Cristo, o documento diz. Tem um pouco, elas até podem levar à salvação, mas a igreja verdadeira é essa daqui. É isso que disse Bento XVI. O prefeito do Vaticano, William Levada, e Ângelo Amato, arcebispo, assinam esse documento. E eu achei um outro documento interessante na página do Vaticano. Um documento, um sínodo de 2006, um encontro dos bispos, onde eles reforçam a crença deles na palavra de Deus. Nesse documento, eu não entrei em maiores detalhes dentro do documento, mas eu peguei aqui o índice, me chamou a atenção algumas coisas. Primeira, a revelação divina manifesta-se como palavra de Deus.
A palavra de Deus entrelaça-se com a história do homem e guia o seu caminho. A palavra de Deus, confiada à igreja, transmite-se a todas as gerações. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus inspirada, Antigo e Novo Testamento, uma só, a economia da salvação. Esses são alguns dos subtítulos que esse documento apresenta. Em suma, esse documento está dizendo: a palavra de Deus é importante para nós. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Capítulo 3. A palavra de Deus deve estar à disposição de todos, em cada tempo. Todos devem ter contato pela palavra de Deus. Todos devem ter contato com ela, porque é ela que vai mostrar qual é o caminho, diz esse documento. E no prefácio, Nicola Eterovich, arcebispo, secretário-geral do Vaticano: a palavra de Deus acompanha o homem desde a criação até ao fim de sua peregrinação sobre a terra. E esse último parágrafo: a palavra de Deus ilumina a vida do homem, apontando-lhe o caminho a seguir, sobretudo através do decálogo, que Jesus sintetizou no mandamento do amor para com Deus e para com o próximo. A palavra de Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Meu querido, minha querida, se você tem o desejo de saber qual é o caminho que você deve seguir, se você que está nos acompanhando pela internet, eu não sei por que razão você se conectou hoje, eu gostaria de dizer para você que Deus quer lhe mostrar hoje qual é o caminho que você deve seguir. Através do estudo da palavra dele, você vai poder aprender e descobrir qual é o caminho em meio a tantas opções. A palavra do Senhor permanece eternamente, continua Nicola Eterovich, arcebispo, dizendo. A reflexão sobre o tema sinodal converte-se em humilde oração para que a redescoberta da palavra de Deus ilumine cada vez melhor o caminho do homem. Meu querido, a saída, a solução é a palavra de Deus. Eu trouxe aqui uma Bíblia. Ontem eu mostrei para meu pai. Meu pai chegou de viagem ontem e eu falei: pai, o senhor conhece essa Bíblia aqui? E ele falou assim: não. Eu falei: abre aí e dá uma olhada. É a Bíblia do meu avô. Quando ele faleceu, isso foi uma das poucas coisas que eu consegui pegar na casa dele. E eu peguei a Bíblia e guardei. É uma Bíblia católica. Mas eu gostaria de saber, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que, assim como os católicos e tantas outras denominações religiosas, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é que mostra o caminho. Eu tive a curiosidade então de saber, mas será que se nós cremos da mesma forma, se nós temos as mesmas premissas, nós partimos do mesmo ponto, nós vamos chegar ao mesmo lugar? Então, eu gostaria de, primeira coisa, comparar. Eu vou pedir a ajuda do professor Rubens. Professor, nós vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui na tela. E nós vamos comparar textos da Bíblia que nós conhecemos, que nós temos, edição revista e atualizada. Essa é conhecida como a Bíblia protestante. E lá nós temos a Bíblia católica. E nós vamos comparar se o que a nossa Bíblia diz é diferente da deles. Afinal de contas, a única diferença são os livros apócrifos, alguns livros a mais que a Bíblia católica tem. Eu não quero entrar no mérito da questão. No segundo semestre, agora no mês de agosto, setembro, nós vamos trabalhar sobre isso. Nós vamos explicar qual é a diferença, entrar em maiores detalhes. Portanto, não perca, no Espaço Jovem, o culto jovem dessa igreja, nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Mas eu gostaria de comparar. E o primeiro texto é o Êxodo 20, o capítulo 20, o verso 8 e o 9. Êxodo 20 é onde se encontram os 10 mandamentos. Aquilo que é mais sagrado nas Escrituras, tão sagrado ao ponto de ter sido escrito pelo dedo de Deus. É assim que Êxodo 31, verso 18 diz. Em nenhuma outra parte da Bíblia, que eu me recorde, Deus resolveu escrever com o próprio dedo. Mas aqui ele escreveu, nos 10 mandamentos. O que diz? A tradução da Bíblia Católica diz assim: lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalhará 6 dias e farás neles todas as tuas obras. Agora, a nossa Bíblia, ou demais Bíblias, porque nós não temos uma Bíblia adventista, nós seguimos a Bíblia que foi traduzida pela Sociedade Bíblica. E é a Bíblia usada por todas as outras igrejas.
diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Será que existe alguma diferença? O professor Rubens vai ser o nosso auditor. Se tiver alguma coisa errada, você, por favor, me chame e eu vou corrigir. Existe alguma diferença as duas? Tudo bem, as palavras são talvez um pouco diferentes, a ordem, mas a essência da ideia é a mesma. Outro texto. Uma das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 3. A Bíblia Católica diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já a Bíblia protestante, ou outra Bíblia, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, nós não temos uma diferença significativa, é a mesma ideia. E o último texto para nós fazermos esse teste, Filipenses capítulo 4, verso 13, aquele famoso texto, onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. A versão católica das Escrituras diz: tudo posso naquele que me conforta, enquanto que a outra versão diz: tudo posso naquele que me fortalece. A diferença não existe. São pouquíssimas palavras, mas a ideia se mantém. Ambas são fiéis. Se nós temos a mesma fonte, se nós cremos na mesma coisa, a palavra de Deus, então nós devemos chegar ao mesmo lugar. Contudo, o que Jesus diz, Jesus afirmou sobre essa confusão religiosa algumas coisas. E eu vou ler uma bateria de textos, se você tiver papel e caneta, eu aconselharia a anotar. Por causa do tempo, nós vamos ler um pouco rápido. Eu não vou permitir que você vá a cada um deles, mas eu estou à disposição para imprimir esse sermão e distribuir para quantas pessoas quiserem, com cada passagem bíblica, cada referência, para que você possa conferir depois com calma. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo 7, o verso 15, onde Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. No mesmo capítulo 7, Jesus continua dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles vão dizer, e a resposta de Jesus é: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu gostaria de dizer para aquela comunidade Bahá'í que disse que todas têm a mesma origem, têm o mesmo propósito e levam ao mesmo lugar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus diz. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem mesmo aqueles que expeliram demônios, aqueles que curaram, aqueles que realizaram grandes prodígios. Jesus diz: não, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Isso é um alerta para cada um de nós. Jesus profetizou, antes mesmo dessas coisas acontecerem, Jesus já disse: elas vão acontecer. Mateus capítulo 24, verso 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Virão muitos em meu nome, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 11. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. E ele termina dizendo: vede que vô-lo tenho predito. Eu estou dizendo essas coisas antes, para que quando elas acontecerem, vocês saibam que está se cumprindo uma profecia. Ontem, quando a minha filha, eu estava terminando de fazer o PowerPoint, revendo algumas coisas, e a minha filha chegou, a mais velha, falou assim: pai, mas você não está repetindo os mesmos textos, não? Eu falei: não, filha. Jesus disse mais uma vez a mesma coisa. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado, eles vão existir, eles vão aparecer. E você precisa de saber quem são esses falsos profetas para você não ser enganado. Porque se possível fosse, até mesmo os próprios eleitos de Deus seriam enganados. Por que tantas pessoas são enganadas? Se Jesus afirmou tantas vezes, em tantas passagens na Bíblia, de que eles viriam, por que elas são enganadas?
Como que as pessoas não sabem? E eu digo isso com todo respeito. Igreja evangélica cuspe de Cristo. Será que a pessoa nunca parou e questionou a seriedade, a legitimidade desse nome, dessa igreja? Pois eu o questiono. E eu não questiono por mim, simplesmente. Eu questiono tendo como base a palavra de Deus. É a palavra de Deus que coloca em xeque, coloca em dúvida se aquilo que essa igreja diz é verdade ou não. Jesus responde a essa pergunta. Mateus 22, 29. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras. As pessoas erram porque elas não conhecem o poder de Deus e nem as Escrituras. O analfabetismo bíblico é o que leva as pessoas ao engano. Uma vez que a pessoa não sabe o que Deus está pedindo dela, ela então passa a seguir o homem. E é isso que é fanatismo. Fanatismo é o homem seguir ao homem e não o homem seguir a Deus. Deus não ensina ninguém a ser fanático. Deus ensina o equilíbrio para as pessoas. Não o radicalismo, mas o equilíbrio, o amor. Mas o fato das pessoas não conhecerem o que Deus quer dela, elas então vão buscar seguir a outro homem. E por seguirem outro homem, elas se tornam muitas vezes fanáticas. O profeta Oséias diz assim: o meu povo está sendo destruído. Algumas versões dizem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo não conhece a palavra de Deus, ele é destruído, ele é enganado. E sobre os líderes religiosos, o profeta Isaías dá uma razão. Por que tantas religiões? Isaías capítulo 56 e o verso 11. Tais cães são gulosos, falando dos líderes dessas denominações. Nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Todos sem exceção. A resposta para a primeira pergunta, por que tantas religiões? Primeira coisa, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por não conhecer a palavra de Deus, o homem segue ao homem e não a Deus. A segunda coisa, por que tantas religiões? Porque os líderes têm ambição, têm ganância, têm desejo por poder, por dinheiro. E eles então encontram nessas igrejas a fonte de renda, o meio de subsistência. Se você pesquisar no jornal Domingo, qualquer jornal grande, você vai encontrar anúncios, preste bastante atenção, chega a ser ridículo. Anúncios nos classificados, vendo igreja de porta fechada. Você sabe o que quer dizer vendo igreja de porta fechada? Eu vendo a igreja com todos os membros dentro. E tudo aquilo que eles dão de dízimo e de oferta, vai ser o seu salário. Vendo igreja de porta fechada. Será que esse foi o propósito de Deus quando fundou a igreja, quando estabeleceu a igreja? Com certeza não foi. Mas aqueles que não conhecem a palavra de Deus, muitas vezes são ludibriados, são enganados por pessoas. Jesus orientou os seus filhos: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não deixou os seus filhos aqui perdidos e disse: olha, cada um segue o caminho que quiser. Não. Jesus disse: a verdade somente. A verdade poderá lhe mostrar qual é o caminho que você deve seguir. Mas onde é que nós encontramos a verdade, então? Será que eu não tenho uma verdade? O nosso irmão tem uma outra? A pessoa que está nos assistindo pela internet, pelo vídeo, tem uma outra verdade? Será que o Beto não tem uma verdade diferente da minha? Jesus disse: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Não a minha, não a sua, mas a verdade que ele apresenta. E a verdade dele, ele responde, é a sua própria palavra. João 17:17, na última oração que Jesus fez antes de morrer, na véspera da morte dele, eu creio que uma pessoa, quando está à véspera da sua morte, ela não vai orar por outra coisa, senão aquilo que é mais importante para ela. Jesus orou e disse ao Pai: Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É a tua palavra que poderá guiar o povo no tempo do fim. No meio de tantas religiões, é a tua palavra que vai poder nos mostrar qual é o caminho verdadeiro. Voltamos aqui ao ponto de início. Assim como os católicos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que pode nos mostrar. E aqui estão as bases bíblicas para isso. Continuemos. Resumindo, tudo aquilo que nós vimos até agora. Nem todos os caminhos religiosos
nem todas as igrejas nos levarão para o céu, de acordo com o que Jesus disse. Jesus profetizou que surgiriam falsos líderes religiosos e falsas igrejas. E a única maneira de eu não ser enganado seria através do conhecimento da verdade. E a verdade se encontra na Bíblia. O falso testifica a existência do verdadeiro. E é aqui que eu gostaria de responder a segunda pergunta. A primeira é por que tantas religiões como a sua Bíblia? Já foi respondida. A segunda, será que existe uma igreja verdadeira? Eu quero dar um exemplo e ilustrar isso. Você pode vir aqui, jovem, por favor? Eu não combinei com ele, não, mas um jovem simpático. Coloca o som nesse microfone, número 3, por favor. Tudo bem com você? Como é que é o seu nome? Christopher. Fala um pouco mais alto, vira lá para todo mundo ver. Christopher, vem aqui no meio, aqui na frente, Christopher. Eu quero ilustrar isso daí que eu disse. Fica tranquilo, tá? Tá tranquilo? Então tá bom. Eu tenho aqui no meu bolso esquerdo dinheiro. E no meu bolso direito dinheiro também. E eu vou te dar dinheiro. Você quer participar? Não. Tá bom, fica tranquilo. Eu vou te oferecer o dinheiro, você só fala sim ou não, tá bom? Nesse meu bolso esquerdo eu tenho notas de R$5. Aqui estão as notas de R$5. Eu tenho 3 notas de R$5. São notas de R$5. Nesse meu bolso direito eu tenho notas de R$21. 3 notas de R$21. Certo? 3 notas de 21. Você prefere que eu te dê uma nota de 21 ou uma de 5? uma nota de 21. Uma nota de 21? Eu não devia ter chamado ele. Você já viu alguma nota de 21? Como é que você quer uma nota de 21 se você nunca viu uma nota de 21? Pegar 20 e colocar do 1 também. Ah, ele quer uma nota de 20 com mais um. Não, eu quero te dar uma nota só de 21. Você aceita de 21 ou uma de 5? De 5, então. Você quer uma de 5? Mas 21 não é mais do que 5? É, mas não existe nota de 21. Não existe nota de 21. Se eu aparecer com uma nota de 21, o que você vai fazer com essa nota de 21? Aí eu vou pegar de 5 do meu jeito, porque às vezes pode ser falsa. Ah, olha, se você achar uma nota 21, eu vou te dar uma dica, eu tenho certeza que é falsa. Vai jogar banco imobiliário com ela, que você faz melhor. Não existe nota de 21, certo? Por isso que você não quer a nota de 21. Muito bem. Então escolhe uma nota de 5 aqui. Você me devolve para o segundo culto, tá, cara? Eu preciso fazer essa ilustração lá. Escolhe aí, qual que você quer. Tem uma mais velhinha e 2 mais novinhas. O que você prefere? A mais velhinha? Muito bem. Pode ir lá, senta lá, depois você me devolve. Muito obrigado, Nicolas. Agora, dá mais uma nota de R$5 para um amigo seu. Dá para aquele pastor ali, ó. Ele está olhando como quem quer uma nota de R$5. Pode entregar para ele ali, ó. Agora, meus queridos, se aparece uma nota de R$21, o que você vai dizer para ele? Pastor, depois você me devolve, tá? Por favor. Até porque essa nota é uma nota especial. O Christopher, ele falou que não queria uma nota de 21. Porque não existe nota de 21. Se alguém aparece com uma nota de 21, você fala, você é do Banco Imobiliário, não existe. Mas eu ofereci para ele uma nota de R$5. Na verdade, eram 3 notas. 2 dessas 3 são falsas. Mas ele não percebeu. Pastor, olha para ver se é a sua que é falsa ou se é a dele. Qual das 2 é a nota falsa? Christopher, é a sua ou é a dele? Exige um pouco de tempo, vai levar um pouco de esforço, e quando você compara com a nota verdadeira, que é a do Christopher, você vai descobrir, então, qual é a falsa. Agora, se não existe nota verdadeira, como você vai saber que existe a nota falsa? Se não existe nota de 21, eu tenho certeza que é falsa. Se não existisse nota de 5, como é que eu poderia saber que essa nota de 5 é falsa? O falso testifica do verdadeiro. Se existem falsas denominações religiosas, então existe uma igreja verdadeira também. Resposta da segunda pergunta. Por que tantas religiões? Falta de conhecimento, interesse, ganância dos líderes religiosos. Segunda pergunta. Qual é? Existe a igreja verdadeira? Sim. E a maior prova de que existe uma igreja, e essa igreja é verdadeira, é porque existem igrejas falsas. Essas igrejas falsas testificam de que se existe uma igreja verdadeira. Continuemos então.
Como nós poderemos saber qual é a igreja verdadeira? Será que a Bíblia, como Jesus disse, santifica-os na palavra? A tua palavra é verdade. Será que pela Bíblia somente nós poderemos descobrir? Eu gostaria de ler 2 passagens bíblicas que nos dizem que somente a Bíblia ela é suficiente para nos mostrar o caminho. O primeiro texto se encontra em Apocalipse 22 e o verso 18 e 19, onde o apóstolo João diz, no final do seu livro, um pouco antes de concluir, ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, lhes digo, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, também Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. João está dizendo em outras palavras, você não pode acrescentar nada, você não precisa de mais nada. E você também não pode tirar. Eu não tenho autoridade, você não tem autoridade de dizer assim, só o que vale hoje é o Novo Testamento. O Antigo Testamento não vale mais, foi abolido. A Bíblia está dizendo, você não tem autoridade para dizer isso. Você não pode fazer isso. Todo o livro. Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas 1, capítulo 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldição. E ele repete no verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldição. Se vai além daquilo que você conhece de Deus e da sua palavra, é uma maldição e não uma bênção. É por isso que Deus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Continuamos o nosso estudo. A Bíblia nos alerta ainda sobre o inimigo de Deus. Apocalipse 12, 9 nos diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Algumas versões dizem assim, o enganador de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E ao estar aqui, ele trabalha. Apocalipse 13, 13, falando da besta que emerge do mar, tem poder para operar grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Paulo aos Coríntios, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Meus queridos, o inimigo de Deus tem poder para te enganar. Se não for pela palavra de Deus, você será enganado. Quando Jesus foi tentado no deserto, aquele inimigo, ele apareceu travestido de um anjo de luz. E Jesus percebeu que não era um anjo de luz quando o inimigo colocou em dúvida a palavra de Deus. Jesus, então, pela palavra de Deus, repreendeu o maligno e mandou o diabo embora e continuou o seu caminho, a sua missão aqui na terra. Da mesma forma, você deve, pela palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, aprender qual é o caminho. E aí vem a pergunta, mas então quem é o fundador da igreja? Mateus capítulo 16, o verso 15 a 18 responde a essa pergunta. Vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E aí vem agora a ideia de quem é o fundador da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portais do inferno não prevalecerão contra ela. Como nós lemos naquele documento, Papa é o sucessor de Pedro. E aqui está a resposta. O Papa é o sucessor de Pedro. Pedro foi o fundador da igreja, certo? Eu não tenho coragem de dizer se está certo ou se está errado. A minha família quase que toda é católica. Mas eu tenho coragem de abrir as Escrituras e ver o que as Escrituras têm a dizer sobre a pedra. Quem é a pedra? Quem era essa pedra? Salmo 89, o verso 26 diz, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmo 19, 14 diz, as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pedro é a pedra? Quem é a pedra? Tu és o Cristo. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso que você falou, eu vou edificar a minha igreja. O homem não é o fundador da igreja, mas o próprio Deus. E o Novo Testamento, mais uma vez, reforça essa ideia de que em todas as Escrituras, Jesus é a pedra. Paulo aos Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é a pedra? É Pedro? Jesus. Paulo, 1 Coríntios 10, 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, falando sobre a experiência dos israelitas no deserto, e diz: e a pedra era, e não Pedro. E para encerrar, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Infelizmente, meus queridos, a minha família está enganada. Infelizmente, aquilo que a minha família crê não está em harmonia com aquilo que Deus crê. Infelizmente, aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana diz sobre o fundamento da igreja não está em harmonia com aquilo que eles mesmos dizem crer, que é a palavra de Deus. Há uma contradição entre aquilo que eles falam e aquilo que eles acreditam. Porque se nós acreditamos que essa é a palavra de Deus, ela vale para tudo, em todos os momentos, e não somente quando eu determino o que vale e o que não vale. Nós já vimos que nós não temos autoridade. Nenhum homem na terra tem autoridade para dizer isso. E nós vamos ler mais adiante um texto onde o próprio Pedro diz isso. Mas então quem são os líderes da igreja verdadeira? Paulo responde em Efésios capítulo 4. Os líderes da igreja são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Cada um na igreja verdadeira, ele tem uma função. Cada um é um ministro aonde se encontra. É por isso que Jesus disse que cada um recebe pelo menos um talento. Todos nós temos pelo menos um talento. Talento utilizado, talento multiplicado. Uns são chamados para exercer a função pastoral. Outros são chamados para exercer o ministério da música, como o professor Valdemar. Outros são cada um de nós tem uma função. E são esses que são os líderes da igreja. Cada um de nós pode ser um líder da igreja verdadeira, desde que você se coloque à disposição para trabalhar e usar os seus dons. Qual a missão da igreja verdadeira? João 13, 15 diz: no momento da Santa Ceia, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Eu creio que em outros momentos também nós devemos imitar a Jesus, não somente na Santa Ceia. E ele diz ainda: percorria Jesus, Mateus capítulo 4, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Essa é a missão da igreja: pregar o evangelho, anunciar as boas novas, dizer que tem alguém que morreu por você, e esse alguém era o próprio Deus, e ele morreu para que você pudesse viver. Essa é a missão da igreja, é para isso que ela existe. Eu queria dizer para os membros da nossa igreja aqui: se você não está pregando o evangelho, você não está cumprindo a missão que Deus lhe designou. Evangelismo não é sair da folheto. Evangelismo é um estilo de vida. É você viver transbordando essa mensagem de que Jesus... Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. E as boas novas são: Jesus é o Salvador. Essa é a missão da igreja verdadeira. Qual é a norma de conduta da igreja verdadeira? Paulo responde em 2 Timóteo 3,16. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda. Se toda ela, nós devemos segui-la por completo. Antigo e Novo Testamento, todas as partes. Nós devemos seguir aquilo que Deus diz. Apocalipse 14 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus estão dentro da palavra de Deus. E se nós aceitamos toda a Escritura como inspirada, nós devemos aceitar também os 10 mandamentos. Não tem por que você tirar os 10 mandamentos, você anulá-los.
Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. O dragão, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que é o próprio diabo, Satanás. Como nós lemos em Apocalipse 12:9. Se você tem de um lado, na batalha, o diabo, quem é que está do outro lado? Só pode ser o bem. Se de um lado está o mal, do outro só pode ser o bem. Se o diabo está perseguindo alguém, ele está perseguindo quem está do lado dele? Ou quem está do outro lado? Ele está perseguindo quem está do outro lado. Ele está perseguindo aqueles que são os fiéis de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A norma de conduta da igreja verdadeira, respondendo à terceira pergunta, qual é a igreja verdadeira? De acordo com a Bíblia, é aquela que segue a Bíblia. E segue a Bíblia toda, não somente uma parte. Não somente aquilo que me convém. Não somente aquilo que é interessante para mim. Não, todas as Escrituras. Antigo e Novo Testamento. A igreja verdadeira segue toda a Bíblia. A igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. Vejamos mais algumas passagens que reforçam a ideia de que você precisa de seguir as Escrituras. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e aquele que pratica. Eu conheço, mas não faço. Então você não está sendo prudente. Você está edificando sua casa sobre a areia. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. E uma passagem agora, e eu queria que você escutasse, e eu coloco essa passagem com toda a oração, para que Deus o ajude a compreender da forma correta e você não se ofenda. Porque não sou eu que estou dizendo isso, mas o apóstolo João diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, verdadeiramente nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que conhece, que sabe, mas não guarda, é mentiroso, e nele não está a verdade. Nele não está a verdade, e a verdade sabe quem é? João capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não segue a verdade não tem a verdade que é Jesus. Nisto sabemos, verso 6, que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Eu coloquei todos esses versos para dizer uma única coisa: a igreja verdadeira, seja ela qual for, ela segue a palavra de Deus. E de acordo com a Bíblia, seguir a palavra de Deus é aceitá-la como um todo, ou guardar os seus mandamentos, como a própria Escritura coloca. E aí vem a pergunta. Talvez você que esteja nos assistindo pela internet, pelo vídeo, você esteja se questionando: mas o que eu vou fazer agora? Eu tenho que tomar uma decisão. Será que eu vou ter que abandonar a igreja a qual eu pertenço para me unir a uma igreja diferente? Será que eu vou ter que abandonar o caminho que eu estou seguindo para então passar a seguir o caminho da igreja verdadeira? Eu gostaria de responder mais uma vez com a Bíblia para você. Pedro responde a essa pergunta quando ele diz, Atos capítulo 5, verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, aquele que diz que é o sucessor, o fundador da igreja verdadeira, como o Papa Bento XVI disse. Ele mesmo diz: se você tiver que fazer uma escolha entre obedecer o que Deus diz e obedecer ao homem, ele falou: a minha escolha é obedecer a Deus. Isso se encontra no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Antes importa obedecer a Deus. Por quê? Porque há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aquilo que para o homem parece ser correto, no final dele é um caminho de morte, não vai te levar para o céu. Isso está em Provérbios capítulo 14 e o verso 12. Jesus foi ainda mais duro sobre aqueles que conhecem e não praticam, não seguem, quando ele diz, Mateus capítulo 15, o verso 7 a 9, e então o verso 13, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem.
ensinando doutrinas que são ideias de homens. Se você está seguindo a um homem e não a Bíblia, não a Deus, você está errado. E Jesus diz: eu não aceito a sua adoração. Você está adorando em vão. E ele conclui, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será um dia arrancada. Continuemos. Uma única característica peculiar que vai diferenciar a igreja verdadeira das demais igrejas é o que se encontra em Apocalipse 12, o verso 17, como nós lemos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Nós já demos ênfase nessa parte do verso. O dragão foi pelejar, foi lutar contra aquela igreja verdadeira. A igreja verdadeira são aqueles que seguem a Bíblia, toda a Bíblia. Aqueles que guardam os mandamentos da Bíblia, bem como toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos. São os que guardam os mandamentos de Deus e tem uma outra característica, uma outra coisinha. Tem o testemunho de Jesus. Essa é a igreja verdadeira, que tem o testemunho de Jesus. Mas o que vem a ser o testemunho de Jesus? O próprio livro sagrado nos responde. Apocalipse 19, verso 10 diz: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Quando João se prostra diante do anjo que está lhe revelando as palavras finais do livro do Apocalipse, o anjo fala: não, eu não devo ser adorado. Ninguém deve se curvar diante de outra pessoa, senão Deus Criador. O anjo diz isso. Fala assim: não se curve diante de mim, adora a Deus. E ele continua dizendo então: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é a característica da igreja verdadeira. E isso faz todo sentido quando você lê as palavras de Paulo, e Paulo diz assim, 1 Coríntios 1,7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja final, no momento final da história desse planeta, a igreja verdadeira receberia um dom, dentre muitos outros dons. E a Bíblia diz que esse dom é o dom de profecia. O dom de profetizar. Receber uma mensagem. Será que você agora tem condições de saber qual é a igreja verdadeira, de acordo com a Bíblia? Vejamos as 3 perguntas. Por que tantas religiões com uma só Bíblia? Eu gostaria de encerrar aqui. Analfabetismo bíblico. Desinteresse das pessoas pelas coisas de Deus. E ambição e ganância dos líderes religiosos. É por isso que existem tantas religiões. Será que existe de fato então uma igreja verdadeira? Sim. Pela Bíblia nós percebemos que se existem falsas igrejas, então existe uma verdadeira. É a nota falsa de R$5 que testifica que existe uma nota verdadeira de R$5. E a última pergunta: qual é a igreja de Deus? A verdadeira igreja é aquela que segue toda a Bíblia, de capa a capa. É aquela que as Escrituras dizem, é aquela que guarda os mandamentos de Deus, guarda as orientações de Deus. Essa é a igreja verdadeira. E ela, além de fazer isso, ela tem ainda uma outra característica, de acordo com a Bíblia. Ela tem o espírito de profecia. Meu querido irmão, minha querida irmã, até hoje, eu só conheço uma única igreja que preenche todos esses requisitos divinos. E se você, onde quer que você se encontre, se você chegar para mim e me mostrar pela Bíblia que eu estou errado, que existe uma outra igreja verdadeira, se a minha igreja está errada, eu vou seguir a sua igreja verdadeira. Até o momento eu não descobri nenhuma outra igreja que se enquadre dentro desses requisitos. Seguir todas as Escrituras e possuir o dom de profecia. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo em outras palavras o quê? Eu tenho outras ovelhas.
outros filhos que não são desse aprisco, que não são da igreja verdadeira. Mas elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz e terão a oportunidade de escolher se elas querem seguir o verdadeiro pastor ou não. Então, nesse dia, feita a escolha dessas pessoas, haverá somente o quê? Um pastor, o próprio Jesus Cristo. E haverá somente um rebanho, uma só igreja. Deus tem filhos em todas as denominações, porém nem todas as denominações são igrejas de Deus. Você que é um adventista do sétimo dia, eu gostaria de dizer para você, a igreja a qual você pertence, ela não é mais uma igreja dentre as 40 mil denominações religiosas. A igreja adventista, ela tem sua origem na missão especial que Deus conferiu a essa igreja. A igreja adventista é um movimento profético, que ela surgiu no tempo de um cumprimento de uma profecia, para anunciar que é chegada a hora do juízo. E a igreja adventista tem a missão de proclamar a Bíblia. Jesus morto, Jesus ressurreto e Jesus que em breve voltará. Por favor, não caia no extremo, irmão, de sair pregando os 10 mandamentos. Essa não é a mensagem central da Bíblia. A igreja adventista não serve, não existe para pregar os 10 mandamentos, mas para pregar a Bíblia. E a Bíblia, a mensagem central é Jesus morreu por você. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos pregar. Foi para isso que Deus estabeleceu a igreja adventista do sétimo dia, nesse momento final da história, para pregar essa mensagem. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, porque Deus tem filhos, tem pessoas sinceras em todas as denominações, mas nem todas essas denominações têm o carimbo, a aprovação, têm o aval de Deus, nem todas. Mas Deus tem filhos lá dentro, e eles terão a oportunidade. A confusão religiosa é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Falta muito pouco tempo para Jesus voltar. E diante de tudo que você ouviu, como que isso muda a sua vida? Isso fortalece a sua fé como membro dessa igreja? Isso mostra que você está no caminho certo, que você deve continuar? Esse foi o objetivo desse sermão. Infelizmente eu não concordo com Bento XVI quando ele diz que a igreja verdadeira é a igreja católica. Eu concordo com a Bíblia, não com ele. Se eu tiver que escolher entre seguir o Papa e seguir a Bíblia, eu opto pela Bíblia. Eu creio que a Bíblia é uma fonte legítima da autoridade de Deus. Como que isso vai mudar a sua vida, irmão? Se você está nos visitando, se você não é membro dessa igreja, se você está nos assistindo, eu pergunto como que essa verdade vai mudar a sua vida? De que maneira você recebe essa mensagem? Porque todo sermão ele deve levar a pessoa a uma decisão. Deve fazer com que algo aconteça. E o que acontece com a sua vida a partir de agora? Nós não temos mais a responsabilidade. É uma decisão sua entre você e Deus. Que Deus o abençoe a seguir os seus caminhos. Que Deus lhe dê forças e coragem para que você saiba qual é o caminho verdadeiro. E para que uma vez que você saiba qual é o caminho verdadeiro, você possa seguir sem vacilar, confiante de que aquilo que Ele diz é a verdade. E a verdade é o que vai durar para todo sempre. Que Deus nos abençoe e nos ajude.